Salve, salve! Vamos fazer mais uma questão? Agora envolvendo o movimento circular. Que diz aqui a questão? Vamos ler aqui para a gente entender? Ela fala o seguinte: em um relógio automático, o rotor responsável por fornecer energia cinética ao resto das engrenagens está anexado a um eixo cilíndrico. Esse eixo está acoplado ao centro de uma primeira engrenagem circular com raio maior que o do eixo. Né? Então aqui a gente basicamente ele nos dá uma informação que temos um eixo que está preso, né, a uma engrenagem com raio maior do que o próprio eixo. Se dado a ação do rotor, o eixo cilíndrico gira com uma certa velocidade angular w, o que se pode afirmar a respeito do movimento da primeira engrenagem, né? Então, a engrenagem anexada a esse rotor aí. E para a gente tentar explicar melhor, né, para a gente entender o que está acontecendo, tem aqui uma imagem muito bacana que me ajuda a explicar o que o problema aqui está tentando dizer. Então imagina que um relógio que tem aqui um rotor aqui, no caso, esse rotor seria esse eixo aqui, tá? Vamos supor que aqui, o rotor aqui no nosso caso é esse eixo aqui, que está acoplado nele aqui várias engrenagens, tá? A primeira engrenagem, vou falar que é o B, né? Então, a minha primeira engrenagem aqui, vamos falar que é a B. Tem outras engrenagens de tamanho maior, tamanho menor, mas o importante a gente perceber é que essas engrenagens elas estão acopladas, né, a esse rotor, a esse eixo aqui central, para todas, tá? E aí, sabendo disso, o que a gente pode fazer ou pode afirmar em relação a isso, né? Aí a gente tem que buscar aí, tá, na nossa memória de que assunto a gente está tratando. Ah, praticamente, a gente está falando de movimento, o quê? Movimento circular. Então, esse movimento aqui é um movimento circular, onde envolve velocidade angular e velocidade linear, né? Então, você deve lembrar, sempre quando a gente falar de movimento circular, lembrar da velocidade angular e da velocidade escalar ou tangencial, que também a gente pode discutir daqui a pouco sobre isso. Mas nesse caso aqui, o que já posso afirmar com certeza? Você concorda comigo que o rotor, que é esse eixo aqui, ele também tem uma areazinha, né? Ele tem um certo raio aqui, né? Por ele ser circular, tá? E como eu estou analisando só aqui no caso o eixo aqui, o primeiro eixo, vamos supor que o primeiro eixo aqui seria o B, né, esse cara aqui, o que a gente pode falar da velocidade dos dois? Professor, mas que velocidade você quer saber? Aqui ele deu a dica, né, velocidade angular. Então, se ele quer saber de velocidade angular, esquece agora a velocidade tangencial ou velocidade escalar, tá? Vamos aqui falar só da velocidade angular. Bom, a gente sabe da física que quando tem um eixo acoplado a outro objeto, e esse eixo está girando com uma certa velocidade angular, o outro objeto vai ter a mesma velocidade angular. Ou seja, se esse rotor aqui, que ele falou que tem uma velocidade angular w, né, a velocidade angular desse outro eixo aqui, o WB, digamos assim, tem que ser a mesma, tá? Então, a velocidade angular do rotor, ela vai ser igual à velocidade angular do eixo, do primeiro eixo aí, que eu estou chamando aqui de B, tá? E persuadido A, quanto que seria? A mesma coisa. Né? Então, a velocidade angular também do disco A, por exemplo, tem que ser a mesma, tá? Por que tem que ser a mesma? Porque todos estão ligados no mesmo eixo, né? Então, todos vão depender da velocidade desse eixo aqui. Então, conforme esse eixo está girando, todos os outros, em termos de velocidade angular, também giram com a mesma velocidade angular, tá bom? E sabendo, né, o que eu acabei de dizer, vamos ver aqui item por item para ver qual que está certo? Então, aqui no item A ele fala, ela terá uma velocidade angular maior que a do eixo, né? Acabamos de falar que não, né? Então, velocidade angular é a mesma para todos se tiverem, calma, isso só vale se tiverem acoplados no mesmo eixo, tá? Então, como estão acoplados no mesmo eixo, então a velocidade angular tem que ser a mesma para todos, né? Então, a velocidade angular aqui do primeiro disco não vai ser maior não, tá? Vai ser a mesma. O item B, ele fala, ela terá uma velocidade angular igual ao do eixo. Correto, né? Mas vamos ver aqui as outras, só para a gente ver, para a gente bater o martelo mesmo. A letra C fala o quê? Ela terá uma velocidade angular menor. Não, não vai ser menor, tem que ser o quê? Tem que ser igual, né? Então já mata aqui que não pode ser diferente, aqui no caso a velocidade angular. Letra D. Ela terá uma velocidade tangencial igual ao do eixo. Aí aqui nesse caso, as velocidades tangenciais elas não são iguais, tá? As angulares são iguais. A velocidade tangencial não vai ser a mesma. E por que não vai ser a mesma? Porque aqui concorda comigo que o raio aqui, ó, vamos chamar aqui de o raio, aqui no raio do eixo. Então, o raio do eixo, ele não é pequeno, né? Pequenininho aqui comparado com outro aqui, por exemplo, o raio B. Então, como esse raio é menor do que esse outro raio,
Então eu tenho certeza absoluta que a velocidade tangencial aqui não vai ser a mesma, porque o raio é diferente, tá? A velocidade tangencial, aqui no caso do eixo, ela é diferente da velocidade tangencial, por exemplo, de B, tá? Então, não vai ser igual não, vai ser pelo contrário, vai ser diferente, tá? Que diz aqui o item E? Ele fala o seguinte: ela terá um período de rotação diferente do eixo. Será que o período é diferente? E aí, professor, como é que eu vou saber se o tempo é diferente, o período de rotação é diferente? Vamos pegar o que é mesmo velocidade angular? Velocidade angular não é 2π, é 2π sobre t sobre período? Você concorda comigo que esse eixo aqui, por exemplo, ele dá uma volta, né, em torno de si, ou seja, ele percorre aqui, no caso, 2π, em um certo tempo. Tanto tempo aqui para esse rotorzinho dar uma volta completa, vai ser o mesmo tempo para esse disco maior também dar uma volta completa. E por que, professor? Porque ambos percorrem 2π, né, ou seja, ambos percorrem o mesmo ângulo, né, eles percorrem o mesmo ângulo no mesmo tempo. E é por isso que a velocidade angular é a mesma. É por esse motivo que a gente fala que a velocidade angular, tanto do rotor quanto do disco primeiro aqui no caso, são iguais, tá? Por quê? Porque eles percorrem o mesmo ângulo no mesmo tempo. Então aqui o tempo não é diferente não, pelo contrário, é igual. Então a gente já sabia, né, que aqui no caso o item B está correto, seria a alternativa correta. Tranquilo? É isso.